Capítulo 57 de Orgulho e Preconceito. Ah, Esse é o capítulo onde, depois que a Elizabeth recebe a visita de Lady Catherine de Bourgh, ela fica ali pensativa sobre a influência da tia com o Darcy, de que ela tem algumas reflexões, né? ah, Sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer a partir daquela visita e a partir de todas aquelas informações que ela recebeu da Lady Catherine, da reprovação quanto a qualquer associação. Esse também é o capítulo onde o Mr. Collins, o Sr. Collins, ah, envia ali uma carta para o Sr. Bennet, ah, revelando, né, tudo, o que está acontecendo, a fofoca que foi feita, que já está todo mundo sabendo, é que ele fez o favor de contar também para Lady Catherine. Tipo, ele acaba jogando Boston no liquidificador, né? No ventilador. Ah, E aí também como o senhor Bennet reage a tudo aquilo e a reação dele é incrédula. Ele não bota fé que um homem da importância do Darcy ah, esteja interessado na filha dele, né? E aí causando uma certa frustração na Elizabeth, do pai não botar muita fé naquilo, né? Desestimulando ela. Esse é o capítulo 57. A, a agitação na qual Elizabeth ficou após essa extraordinária visita não pôde ser controlada com facilidade. E durante horas ela tampouco conseguiu deixar de pensar no que ocorrera. Lady Catherine, aparentemente, se dera ao trabalho de Rosings até ali com o único propósito de fazê-la romper seu suposto noivado com o Sr. Darcy. De fato, que plano racional. Mas Elizabeth não conseguiu imaginar de onde poderia ter surgido o boato sobre o noivado, até se lembrar que o fato de ele ser amigo íntimo de Bingley e de ela ser irmã de Jane seria o bastante. No momento em que a expectativa de um casamento levava todos a desejarem outro, para fazer a ideia surgir. A própria Elizabeth não deixara de se lembrar de que o casamento da irmã mais velha a faria ver o Darcy com mais frequência. E, portanto, seus vizinhos de Lucas Lodge, pois concluiu fora através da correspondência deles que com os Collins que o boato chegara a Lady Catherine, pois concluiu fora através da correspondência deles com os Collins que o boato chegara a Lady Catherine. Tinham dado como certo e imediato aquilo que ela vira como sendo possível no futuro. Aí aqui já deixa muito claro que eles deduziram tudo que estava acontecendo devido às fofocas bem melhor do que as primeiras pessoas, né, da situação. Enquanto existiam dúvidas em relação às coisas, os fofoqueiros já estavam certos. No entanto, ao relembrar a maneira como Lady Catherine se expressava, no entanto, ao relembrar a maneira como Lady Catherine se expressara, Elizabeth não pôde deixar de sentir certa inquietação sobre os possíveis resultados de ela persistir naquela interferência. Como dissera, está decidida a impedir o casamento, Elizabeth imaginou que estava pensando em dirigir-se ao sobrinho e não ousou ter certeza de qual seria a reação dele a um discurso similar sobre os males associados a uma união com ela.
Não sabia exatamente até que ponto o Sr. Darcy sentia afeição pela tia ou confiava em sua capacidade de julgar, mas era natural supor que tivesse uma opinião muito melhor de Lady Catherine do que ela. E era certo que, ao enumerar as infelicidades de um casamento com uma pessoa cujos parentes mais próximos eram tão menos ilustres que os dele, a tia estaria apelando para o seu lado mais fraco. Ela continua julgando muito Darcy, né? Ela ainda não entendeu que ele mudou em relação a ela. Pelo menos a ela, ele é capaz de relevar isso, né? Então, era certo que ao enumerar as infelicidades de um casamento com uma pessoa cujos parentes mais próximos eram tão menos ilustres que os dele, a tia estaria apelando para seu lado mais fraco, o que é um fato, né? Mas ela está muito incrédula ainda. Com sua noção de importância, o senhor Darcy acharia que os argumentos que a Elizabeth haviam parecido fracos e ridículos, continham muito bom senso e uma lógica sólida, né? Com sua noção de importância, o senhor Darcy acharia que os argumentos que a Elizabeth haviam parecido fracos e ridículos continham muito bom senso e uma lógica sólida. Os argumentos que a Lady Catherine menciona que para Elizabeth tipo eram ridículos, né? Como ela ousa, para o Darcy poderia ter muita lógica e ser sólido, o que de fato não deixa de fugir, ela não está deixando de fugir à razão, né? Se ele antes hesitava sobre o que deveria fazer, o que muitas vezes parecera provável, os conselhos e pedidos de uma parente tão próxima poderiam dissipar qualquer dúvida e levá-lo imediatamente a decidir ser tão feliz quanto sua importância imaculada lhe permitiria. Nesse caso, o Sr. Darcy não voltaria mais. Lady Catherine poderia vê-lo passar pela capital. A Lady Catherine poderia vê-lo ao passar pela capital e então o combinado que ele fizera com Bingley de voltar a Netherfield sem dúvida seria esquecido, porque a Lady Catherine está numa caça, né? Ela veio aqui a falar com a Elizabeth, agora ela com certeza está procurando o sobrinho para e aí a Elizabeth já está meio que fantasiando tudo isso de que ao procurar, ao passar por Londres, falando com ele, ela vai convencê-lo com os argumentos que ela tem de que aquilo não é apropriado, de que aquela relação não é apropriada e que o Darcy vai ceder. E não vai voltar a Netherfield, como ele tinha prometido para o Bingley, né? Já que ele foi para Londres. Se ele antes hesitava sobre o que deveria fazer, o que muitas vezes parecera provável, os conselhos e pedidos de um parente tão próximo poderiam dissipar qualquer dúvida e levá-lo imediatamente a decidir ser tão feliz quanto sua importância imaculada lhe permitiria. Nesse caso, o Sr. Darcy não voltaria mais. Lady Catherine poderia vê-lo ao passar pela capital e então o combinado que ele fizera com Bingley de voltar a Netherfield sem dúvida seria esquecido. Se, portanto, o amigo receber dentro de alguns dias alguma desculpa para ele não cumprir a promessa, pensou Elizabeth, saberei como interpretá-la. Desistirei de qualquer esperança, de qualquer desejo por constância. Se ele se contentar com apenas lamentar minha perda, quando poderia ganhar meu afeto em minha mão, eu logo deixarei de lamentar a sua. Aquela fala que, tipo, se ela nos próximos dias ficar sabendo de que o Darcy não volta para Netherfield, já que ele ia ficar fora só 10 dias, ela vai ter certeza de que os argumentos de Lady Catherine ao passar por Londres ah, funcionaram, né? E aí ela vai desistir por completo ah, disso que está dentro dela, né? Desses pensamentos, dessa promessa,
do que ela dessa inquietação, né? Porque para ela é uma inquietação, é uma promessa, ainda ela tem muitas dúvidas, ela está incrédula, né? Quando ela vai descobrir agora que ela pode perder essas dúvidas, né? Mesmo o pai desestimulando ela. Vai ficar agora muito claro. Mas aí voltando, se portanto o amigo receber dentro de alguns dias alguma desculpa para ele não cumprir a promessa, pensou Elizabeth, saberei como interpretá-la. Desistirei de qualquer esperança, de qualquer desejo por constância. Se ele se contentar com apenas lamentar minha perda, quando eu poderia ganhar meu afeto em minha mão, eu logo deixarei de lamentar a sua. Choque. A surpresa do resto da família ao saberem quem era a visitante foi imensa. Mas por sorte todos se satisfazeram, mas por sorte todos se satisfazeram, se satisfizeram com o mesmo tipo de suposição que apaziguava a curiosidade da senhora Bennet. Mas por sorte todos se satisfizeram com o mesmo tipo de suposição que apaziguara a curiosidade da senhora Bennet. E Elizabeth se viu poupada de muitas perguntas sobre o assunto. E aí essas suposições é de que ela passou ali apenas para informar coisas sobre a Charlotte e tudo mais, né? Na manhã seguinte, quando estava descendo a escada, ela foi interpelada pelo pai, que saiu da biblioteca com uma carta na mão. Lizzie, eu ia procurá-la. Lizzie, eu ia procurá-la. Entre. Ela foi atrás dele. E sua curiosidade foi aumentada pela certeza de que era algo associado à carta que segurava. Subitamente ocorreu-lhe que poderia ser de Lady Catherine, e ela imaginou, consternada, as explicações que decorreriam disso. Mas eu fico com medo da Lady Catherine já ter mandado uma carta para o pai também, informando todos os absurdos de que ela ouvira. A Elizabeth foi com o pai para perto da lareira e os dois se sentaram. Ele então falou: Recebi uma carta essa manhã que me deixou profundamente perplexo. Como você é o principal assunto dela, precisa saber seu conteúdo. Descobri que tenho duas filhas prestes a se casar. Permita-me parabenizá-la por uma conquista muito importante. O rubor se espalhou nas faces de Elizabeth com a convicção instantânea de que aquela era uma carta do sobrinho, não da tia. E ela estava tentando decidir se ficava mais feliz por ele ter se explicado ou mais ofendida por não ter endereçado a carta ela própria quando o pai continuou. Muito engraçado, né? Porque ela já, quando ele fala isso, ela já imagina, não, foi o Darcy que mandou, mas ao mesmo, ela tá tipo num turbilhão de emoções tão grande que ela, ao saber disso, ela fica feliz e ao mesmo tempo já tem uma repreensão, né? Ela já, ai, como ele ousou não mandar diretamente para mim, porque ela é toda moderninha, né? Ela não é o pai, aqui, tipo, no caso, seria o certo, né? Mandar para o pai, falar dos interesses para com a filha. Mas aí ela estava tentando, o robô se espalhou nas faces de Elizabeth com a convicção instantânea de que aquela era uma carta do sobrinho, do Darcy, não da tia. E ela estava tentando decidir se ficava mais feliz por ele ter se explicado ou mais ofendida por não ter endereçado a carta a ela própria, quando o pai continuou. Você parece ter compreendido. As moças são muito perspicazes em questões como essa, mas desafio até sua sagacidade a adivinhar o nome do seu admirador. Essa carta é do Sr. Collins. Do Sr. Collins? O que ele pode ter a dizer? Né? Que é uma carta do Collins, quando na verdade poderia ser da Lady Catherine, ou mesmo do Darcy, né? Como a Elizabeth imaginava, é o do Sr. Collins, porque ele não tem nada para fazer a não ser se meter na vida dos outros. E aí ela fica surpresa. Do Sr. Collins, o que ele pode ter a dizer? Algo muito apropriado para a ocasião, é claro. Começa me dando os parabéns pelo casamento iminente da minha primogênita, do qual parece ter ficado sabendo graças a alguns dos bondosos e mexeriqueiros membros
da família Lucas. Não fustigarei sua impaciência lendo o que ele diz a esse respeito. O que se relaciona a você é o seguinte, né? E aí, a carta do Sr. Collins inicialmente era para parabenizar o Sr. Bennet pela primogênita dele estar casando, né? E aí o Sr. Bennet fala sobre como eles ficaram sabendo graças aos bondosos mexeriqueiros. Ah, e não fustigarei sua impaciência lendo o que ele diz a esse respeito. Ou seja, tipo, é omitido do texto a boa parte da carta do Mister Collins, simplesmente porque não é interessante, né? E é muito legal porque, ah, finalmente, depois de ter lido Dom Quixote, eu entendi o quanto algumas coisas não são necessárias no texto. Ah, o que se relaciona a você é o seguinte, aí ele vai ler só o que tem a ver com a Elizabeth na carta, e o que mais o impressionou, né? Aí aqui o Mr. Collins fala, o Sr. Collins falando. Tendo-lhe desejado as mais sinceras congratulações minhas e da parte da senhora Collins nesta feliz ocasião, deixe-me agora tratar brevemente de outra ocorrência que nos foi comunicada pela mesma fonte. São os loucas. Supõe-se que sua filha Elizabeth não terá por muito tempo o sobrenome Bennet, depois de a irmã mais velha ter renunciado a ele. E o companheiro de vida que escolheu pode ser, sem questionamento, considerado um dos personagens mais ilustres desta terra. Você pode imaginar, Lizzie, a quem ele se refere? O senhor Bennet pergunta, né? Quem é esse personagem tão ilustre? Esse jovem cavalheiro foi abençoado de maneira única com tudo que um coração mortal pode desejar: uma propriedade esplêndida, parentes nobres e o poder de favorecer a muitos. No entanto, apesar de tudo que há de tentador, permita-me que eu alerte minha prima Elizabeth, e o senhor também, sobre os males que podem ser causados se vocês aceitarem de forma assodada um pedido desse cavalheiro, do qual, é claro, se sentirão inclinados a se beneficiar imediatamente. Olha lá, as ideias dele, né? O que ele fala, é claro, depois da proposta, se sentirão inclinados, porque ninguém, todas as pessoas querem se dar bem, né? E aí o senhor Collins, inclusive esse as menções dele são assim, tipo, de uma profundidade bíblica, né? Se sentirão inclinados a se beneficiar imediatamente, né? Ele nunca foge a alguns fatos, né, em relação à natureza humana. Aí o senhor Bennet. Você faz alguma ideia, Alice, de quem é esse cavaleiro? Mas ele conta agora. A razão para a razão para esse alerta é o seguinte. Aqui é o senhor Collins. Temos motivo para acreditar que a tia dele, Lady Catherine de Bourgh, não vê a união com satisfação. Opa, é o Darcy. O tal cavalheiro é o senhor Darcy? Lizzie, acho que de fato o surpreendi. Acho que de fato a surpreendi. Será que ele ou os Lucas poderiam ter escolhido algum homem que conhecemos, cujo nome seria mais eficaz em apontar a mentira do seu relato? O senhor Darcy, que nunca olha nenhuma mulher a não ser para encontrar uma mácula e que provavelmente nunca olhou para você na vida, é um assombro. A incredulidade do Mister Bennet, né? Que ele desacredita em tudo porque só pode ser um absurdo, né? Como aquele homem, se ele nunca percebeu nada, né? Porque foi tudo tão discreto, foi tudo tão é, sem essa situação constrangedora de tal, né? Por isso que deu certo. Aí, o tal cavaleiro é o senhor Darcy? Lizzie,
Acho que de fato a surpreendi. Será que ele ou os Lucas poderiam ter escolhido algum homem que conhecemos cujo nome seria mais eficaz em apontar a mentira do seu relato? O senhor Darcy, que nunca olha nenhuma mulher a não ser para encontrar uma mácula e que provavelmente nunca olhou para você na vida, é um assombro. Elizabeth tentou acompanhar o pai da brincadeira, mas conseguiu apenas forçar o mais relutante dos sorrisos. Aquela espirituosidade jamais fora direcionada de maneira menos agradável para ela. Não acha divertido? Ah, sim, por favor, continue. Ela fala. Porque, por mais que o pai esteja brincando, é um absurdo, né? Tipo, em nenhum momento ele levar em consideração que ela pode ter algumas qualificações, né, para conquistar um homem daquele porte. A Elizabeth tentou acompanhar o pai na brincadeira, mas conseguiu apenas forçar o mais relutante dos sorrisos. Aquela espirituosidade jamais fora direcionada de maneira menos agradável para ela. Não acha divertido? O pai pergunta. Aí ela responde: Ah, sim, por favor, continue. Aí o Sr. Collins. Depois de mencionarmos a probabilidade do casamento a Lady Catherine a noite passada, ela, com sua condescendência habitual, expressou seus sentimentos e então se tornou aparente que, devido a algumas objeções, a família da minha prima jamais daria seu consentimento ao que descreveu como uma união tão desonrosa. Expressou seus sentimentos e então se tornou aparente que, devido a algumas objeções à família da minha prima, jamais daria seu consentimento ao que descreveu como uma união tão desonrosa. Achei que era meu dever informar minha prima disso o mais rápido possível, para que ela e seu nobre admirador estejam cientes do que estão fazendo e não contraiam de maneira precipitada um matrimônio que não foi adequadamente aprovado, né? Ele, de certa forma, ele está fazendo o papel dele na época, né? Porque ele é um parroco e tudo mais, né? Achei que era meu dever informar minha prima disso o mais rápido possível, para que ela e seu nobre admirador estejam cientes do que estão fazendo e não contraiam de maneira precipitada um matrimônio que não foi adequadamente aprovado. Aí o senhor Collins acrescenta: Regozijo-me verdadeiramente que o triste caso envolvendo minha prima Lídia tenha sido resolvido de maneira tão discreta. E só lamento que o fato de eles terem vivido juntos antes de o casamento acontecer seja sabido por tantos. Olha lá, porque isso é de uma gravidade muito grande, né? E ele acaba de falar que isso é sabido por tantos. Muitas pessoas sabem que antes de se casarem, a Lídia e o Wickham ficaram ali um tempo, né? Ou seja, fornicaram. Ah, Regozijo-me verdadeiramente que o triste caso envolvendo minha prima Lídia tenha sido resolvido de maneira tão discreta e só lamento que o fato de eles terem vivido juntos antes de o casamento acontecer seja sabido por tantos. No entanto, não posso falar com os deveres da minha posição. No entanto, não posso faltar com os deveres da minha posição ou deixar de confessar meu espanto ao saber que vocês receberam o jovem casal em sua casa tão pouco tempo após a cerimônia. Aí ele faz uma crítica, né? Porque realmente aconteceu. Isso é incentivar o vício. E se eu fosse o parroco de Logbourne, teria me oposto fortemente. O Senhor, de certo, deve perdoá-los como cristão, mas jamais admiti-los, nem permitir que seu nome fosse mencionado em sua presença. O Senhor Collins falando, né? Que tipo, ele não deveria ter permitido que a Lydia voltasse para casa com o Wickham, é um absurdo. Eles fornicaram antes do casamento, e o Senhor, de certo, deve perdoá-los como cristão,
mas jamais admiti-los, nem permitir que seu nome fosse mencionado em sua presença. Aí eu adoro a próxima parte, que é assim, tipo, é de um deleite para mim, quando ele diz, o senhor Bennett fala, essa é a ideia que ele faz do perdão dos cristãos, né? E aí, como o papai é mal interpretado, né? Porque o senhor Collins é um parroco, ele tá ali, é, e aí a ideia que ele tem de perdão é essa, né? Que é o rejeitar, o se manter afastado e tudo mais. E aí o senhor Bennett, num dos momentos mais, nossa, de mais sobriedade, porque o senhor Bennett ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele tem uma biblioteca, ele é um homem informado, mas ele é também um homem muito decepcionado, né? Pode falar a palavra decepção com o estilo de vida, né? De tudo e de todos. Ele é uma pessoa muito. É um romance, né? Tipo, houve essa boa sorte por parte das filhas, mas ele está muito. Devido à esposa e devido às filhas mais novas, ele está muito certo do que a vida é, né? Que é esse grande absurdo. Então ele tem essa posição mais reclamona, tipo, né? É o Sr. Bennett, né? Mas aqui ele mostra o quanto ele tem um potencial, né? O quanto o potencial dele é maravilhoso. Que ele fala que essa é a ideia que ele faz do perdão dos cristãos. E aí ele se opõe à, à ideia que o parroco, o Collins, tem, né? E se ele se opõe dessa forma aqui, é porque ele tem um pensamento muito melhor, muito mais cristão de verdade. O resto da carta é apenas sobre o estado interessante da sua querida Charlotte e sua expectativa da chegada de um novo ramo de oliveira. Charlotte está grávida, né? Do estado interessante da sua querida Charlotte e sua expectativa da chegada de um novo ramo de oliveira. Um novo ramo de oliveira. Ai, são tantos ramos. Mas, Lizzie, você parece não ter gostado. Espero que não vá se comportar como uma mocinha e fingir que ficou ofendida com um boato. Para que vivemos, para que vivemos, se não para ser motivos da zombaria dos nossos vizinhos e da nossa parte rir deles. Aí, tipo, ele, né, como eu acabei de falar, do absurdo que é a vida, né? E aí, tipo assim, é um absurdo eles falarem isso, mas para que vivermos, se não para ser motivos de zombaria dos nossos vizinhos e da nossa parte rir deles? Ai, eu tô muito de louco pelo senhor Berish nesses momentos. Exclamou Elizabeth. Achei muito divertido, mas é tão estranho elas fazendo de sonsa, né? Sim, isso é que torna a carta tão engraçada. Exclamou Elizabeth, achei muito divertido, mas é tão estranho. Sim, isso é o que torna a carta tão engraçada. Se houvessem escolhido qualquer outro homem, não teria importância. Mas a completa indiferença dele e sua marcada antipatia fazem a coisa ser tão deliciosamente absurda. Por mais que eu abomine escrever, não abriria mão da correspondência do Sr. Collins por nenhum motivo. Ele vai mandar uma resposta para o Sr. Collins. A gente, nos próximos capítulos, tem essa resposta aqui, é maravilhosa. É tipo um dos grandes momentos do livro. O final termina maravilhoso. E aí, aqui é uma coisa que decepciona muito a Elizabeth, né? Que ele fala, se houvessem escolhido qualquer outro homem, não teria importância. Mas a indiferença dele e sua marcada antipatia fazem a coisa ser tão deliciosamente absurda, por mais que eu abomine escrever, não abriria mão de corresponder da correspondência do Senhor Collins por nenhum motivo. Não, quando leio uma carta dele, não consigo deixar de preferi-lo até mesmo ao Wickham, por mais que dê valor ao descaramento e à hipocrisia do meu genro. Ele, tipo, por mais que ele
Tipo, ele se diverte muito, né, com os absurdos do Mister Collins, né? E esse é mais um dos absurdos. E me conte, Lizzie, o que disse Lady Catherine sobre este boato? Ela veio nos visitar para recusar seu consentimento? O Sr. Bennet fala isso de forma sempre muito jacosa, né? Tipo, com muita ironia, tipo, daquele jeito que os ingleses lidam com as situações, né? Tipo, que a Lady Catherine foi lá, sim. Agora ele tá sabendo dessa fofoca, com certeza ela foi pra, sobre esse assunto, né? Também envolvida numa fofoca que ela ninguém acredita, ela também, nem os Mister Bennet, aquele negócio, né? Me conte, Lizzie, o que disse Lady Catherine sobre este boato? Ela veio nos visitar para recusar seu consentimento? A filha respondeu apenas com uma risada, e como a pergunta fora feita sem a menor desconfiança, ela não precisou passar pela agonia de ouvi-la outra vez. Elizabeth jamais tivera tanta dificuldade em fingir. Foi necessário rir quando teria preferido chorar. Seu pai a magoara cruelmente com o que dissera sobre a indiferença do Sr. Darcy. E Elizabeth só pôde se admirar com sua falta de perspicácia, ou temer que talvez ele não estivesse vendo de menos, a... mas que ela pudesse ter imaginado demais. Porque o pai dela é um homem muito inteligente, né? Então, mesmo ele magoa ela pela crueldade com que dissera sobre a indiferença do Sr. Darcy, coisa que ela tá ali acreditando que ele tem alguma coisa, ele realmente sente por ela, e, tipo, é um fato, né? Mas ela são tantas dúvidas que, tipo, fica aquela incredulidade, né? E Elizabeth só pôde se admirar com sua falta de perspicácia por parte do pai, né? Ou temer que talvez ele não estivesse vendo de menos, mas que ela pudesse ter imaginado demais, né? Que, tipo, talvez o pai estivesse mais sensato, pensando tudo aquilo, já que nem ele colocava fé nisso, e ela estivesse ali fantasiando sobre tudo, né? De que aquilo realmente poderia acontecer, por causa da importância desse homem. E é isso, esse é o episódio, é o capítulo 57 de Orgulho e Preconceito. O, o livro está acabando, aqui já os momentos finais dessa tortura por parte de qualquer pessoa que queira ouvir um lesado extremamente mediano e limitado, além de um texto tão importante e fazendo observações que muitas vezes constrangeriam essa sociedade.